Agrária, ministro da Previdência e Assistência Social e candidato declarado ao governo do Estado nas eleições do próximo dia 3 de outubro. Participam desse programa conosco o jornalista Euclides Faria, repórter político da província do Pará, e o jornalista Abdor Godin, chefe da sucursal da revista Veja em nossa cidade. E lembre-se, amigos telespectadores, que você é uma peça muito importante nesse nosso programa. O telefone da RBA, 228-0011, já encontra-se à sua disposição para qualquer pergunta ao nosso convidado. Nós vamos ter um programa bastante quente, com muitos assuntos a serem abordados. Portanto, contamos com a sua participação. E vamos começar perguntando ao Dr. Jader Barbalho sobre a sua experiência no Ministério Sarney, já que o governo do presidente Sarney terminou numa impopularidade muito grande. Dos últimos governos, talvez tenha sido o fim mais melancólico. Valeu a pena a sua participação neste ministério? O que o Pará ganhou com isso, doutor Jader? Ô Mauro, eu assistia à posse do presidente Fernando Collor de Mello e, como todo brasileiro, desejei, como desejo e creio que seja o sentimento de todo o país, que ele faça um grande governo. Agora, comentava com amigos o seguinte: todos os governos começam iguais. A grande diferença é como eles conseguem terminar. Sempre começam com muita festa, com muita fanfarra, criando muita expectativa. O governo Sarney começou com a notícia, que foi uma notícia trágica, um choque para o país, que foi a internação, às vésperas da posse, do presidente Tancredo Neves. A partir daí se iniciava um governo que não era o governo formado pelo presidente Sarney, que tinha sido escolhido para ser vice numa composição. Um governo de formação heterogênea, de sustentação política precária, no momento em que o país ingressava numa nova fase de abertura democrática. Por isso mesmo, o governo Sarney tem que ser compreendido, e haverá de ser compreendido no futuro, quando as paixões cessarem, quando os historiadores tratarem deste período de forma fria, como um governo atípico entre o arbítrio e a democracia. Por isso mesmo é muito difícil, neste momento, nós fazermos um julgamento exato, correto do que foi o governo Sarney. Mas eu diria a você que há de se contabilizar, primeiro, a abertura democrática, a consolidação da democracia no Brasil. Avanços no campo social. Agora, um dado obscureceu toda a atividade dos demais setores do governo Sarney, que foi o dado relativo à inflação. Qualquer governo com uma inflação elevada, qualquer esforço setorial, desaparece face à inflação. Não adianta que um setor caminhe bem se os índices inflacionários são galopantes, se o custo de vida é acelerado, inevitavelmente há um mal-estar por parte da opinião pública. No meu entendimento, foi o que ocorreu com o governo Sarney, que contou pontos de elevada popularidade. Você se recorda, talvez nenhum presidente da República tenha alcançado índice de popularidade como alcançou o presidente Sarney com o Plano Cruzado. Sentimento mais ou menos que deve estar sendo vivido nesse momento pelo governo Collor. Nós esperamos apenas que o presidente Collor não tenha os percalços do presidente Sarney e que o plano Collor não seja um novo plano cruzado. Este é o desejo de todos nós. Afinal de contas, todos nós desejamos o bem do país. Eu devo dizer para você que eu considero que a minha passagem pelo Ministério da Reforma Agrária e pelo Ministério da Previdência foi uma das coisas mais interessantes que me ocorreu. Em que pese já ter governado o estado do Pará, em que pese ter tido a oportunidade, durante 8 anos, representar o Pará no Congresso Nacional, e o Congresso, como grande caixa de ressonância dos problemas brasileiros, é uma grande oportunidade de aprendizado, o Executivo Federal, nessas duas pastas difíceis, a reforma agrária e a Previdência Social. Tão difíceis que eu resolvi fazer uma brincadeira com a Alcione no almoço que o presidente Sarney ofereceu como despedida. Eu cheguei ao presidente e disse para ele: presidente, a Alcione quer tirar uma dúvida com o senhor. Ele disse: pois não, é que ela sempre me indaga se efetivamente o senhor é meu amigo.
Ele disse, mas como? Não, porque depois do senhor ter me entregue a reforma agrária e ainda me convidar para a Previdência Social, isso é coisa para inimigo. Ele riu muito e disse para ela, não, é que eu acreditei muito no seu marido e acredito por isso lhe confiei essas tarefas tão difíceis. Eu devo dizer que na questão da reforma agrária, eu encontrei o Ministério, primeiro com um plano nacional de reforma agrária, aliás elaborado por esse nosso grande conterrâneo que é o professor Nelson Ribeiro, mas um plano que era um grande desafio, porque reforma agrária não é só se distribuir terra, a reforma agrária é um projeto de natureza econômica e social. E, lamentavelmente, o professor Nelson não teve os recursos para implementar no seu período. E eu encontrei, já depois do Dante de Oliveira e do Marcos Freire, por exemplo, título da dívida agrária. Não havia mais títulos da dívida agrária sequer para efetuar o depósito da desapropriação. Então, se fazia a desapropriação e não se poderia materializá-la, o que criava um grave problema de desmoralização do Instituto da Desapropriação. Eu consegui, com o presidente Sarney, elevar de 6 milhões de títulos da dívida agrária, que haviam sido instituídos ainda pelo presidente Castelo Branco em 1964, para 100 milhões de títulos da dívida agrária. Com isso, nós viabilizamos a política de desapropriação, por um lado. Por outro lado, não seria só desapropriar, teria que se assentar. E o Estatuto da Terra, ainda de 64, previa o Fundo Nacional de Reforma Agrária, que seria a forma pela qual haveriam recursos para o assentamento, já que a simples distribuição de terra não leva efetivamente à reforma agrária. E eu consegui, então, com o presidente Sarney, a elevação do fim social de 0,5 para 0,6, com este diferencial para a reforma agrária, para a política de assentamento. E iniciei um processo de descentralização, porque um país da dimensão do Brasil não se pode fazer reforma agrária a partir de Brasília. O governo federal tem que estabelecer as linhas mestras de reforma agrária no Brasil, mas a execução há de estar com os governos estaduais e, se possível, até envolvendo as administrações municipais. Paralelamente a isto, nós conseguimos um decreto-lei do presidente Sarney, o decreto-lei 2363, que separava o joio do trigo. Era preciso se deixar bem claro o que era latifúndio, o que não era latifúndio. Porque no Brasil se estabeleceu uma política terrível alguns movimentos, inclusive bem intencionados, mas de forma passional, passaram a criar a ideia de que todo proprietário é um latifundiário. E com isto, o que aconteceu? Se criou um clima de passionalidade no campo terrível. E nós, com este decreto 2363, nós separamos o joio do trigo. E isolamos o latifúndio, estabelecemos os módulos por cada região, de áreas que não poderiam ser desapropriadas. Por exemplo, para a Amazônia, fixamos 1.500 hectares, áreas até 1.500 hectares não poderiam ser objeto de desapropriação. Para o Nordeste, 750. Para o Centro-Oeste, 500. Para o Sul e Sudeste, 250. Desta forma, nós isolamos a pequena e a média propriedade da possibilidade de vir a ser desapropriada e com isso sossegamos o campo. E eu posso dizer para você que sossegamos o campo porque durante todo o meu período foram cometidos apenas 4 assassinatos, lamentavelmente, no campo. E antes era uma coisa brutal o que vinha acontecendo. E para mim foi gratificante ver o candidato do PT, o Lula, defendendo na televisão, com o programa de reforma agrária, exatamente este decreto. O estabelecimento dos módulos para a reforma agrária. Era exatamente o decreto-lei 2363. Então eu considero que a minha passagem pelo Ministério da Reforma Agrária foi uma passagem em que eu pude dar uma contribuição em favor da reforma agrária no Brasil. E particularmente no Pará. A velha luta, e eu me recordo desde o tempo que era deputado estadual, era a possibilidade do Estado reaver as suas terras, que haviam sido desapropriadas pelo decreto 1164. A margem da rodovia federal. O tal decreto que havia desapropriado 100 quilômetros laterais de todas as rodovias na Amazônia e que havia reduzido o território paraense a cerca de 1/3, sem contar os demais estados da Amazônia e do Centro-Oeste que haviam sido atingidos por este decreto-lei de 1971. Esta era a grande luta de todos os segmentos da sociedade paraense. E eu tive a oportunidade de vir a Belém com o presidente Sarney, e aqui o presidente Sarney assinou no Centur um decreto revogando, o decreto-lei revogando o 1164 e permitindo que os estados pudessem reaver
os seus territórios. Foi, portanto, uma bandeira que eu tive a oportunidade de ver resgatado na minha passagem pela reforma agrária. E a Previdência, doutor Jader? Eu gostaria ainda de dar dois exemplos com relação à reforma agrária que me parecem bastante significativos. O maior foco de conflito e mortes no Brasil era o polígono dos Castanhais, em Marabá. O Pará, o sul do Pará, vivia frequentemente nas manchetes dos jornais. E nós conseguimos desapropriar o polígono dos Castanhais. Hoje, inclusive, me parece que a revista Veja, de 15 dias atrás, publicava o crescimento da produção de castanha do Pará, que deriva em grande parte que esta desapropriação, ela acabou criando uma reserva extrativista. Quer dizer, não é possível se derrubar mais os castanhais. E nós eliminamos, nunca mais se ouviu falar em mortes nos castanhais de Marabá, de São João do Araguaia, de Xinguara e daquela região. E o outro foi a famosa Cidapar, aqui na Pará, Maranhão, onde surgiu até um gatilheiro, Quintino, com tantos conflitos e com tantas mortes, uma situação que já demorava-se há quase 20 anos e que nós conseguimos resolver. E há cerca de um mês, o governo federal acabou de incorporar e registrar em nome da União todas aquelas áreas de terra. Então, eu acho que a minha passagem pelo Ministério da Reforma Agrária no Brasil, ela deu essa contribuição enorme de procurar encaminhar. Evidentemente que a questão da reforma agrária não está resolvida no Brasil. Evidentemente que há que se considerar que a questão da reforma agrária passa pela política de crédito, pela concentração de renda. A reforma agrária há que ser entendida como um projeto econômico e não como uma coisa isolada. Ela tem que ser inserida dentro de um projeto econômico. No caso da Previdência Social... Ministro, a gente gostaria de aproveitar essa exposição sobre a reforma agrária e colocar alguns pontos. Eu acho que é importante, né, agora que o senhor passou pelo Ministério do presidente Sarney, o senhor revelar, né, historicamente, como é que o senhor, a quem ou a que o senhor atribuiria a sua ascensão ao Ministério do presidente Sarney. Bem, primeiro, o senhor não era do mesmo partido dele. Ao contrário, ao longo da sua carreira política, o senhor teve sérios atritos com ele na Câmara Federal. Inclusive, o senhor participou de uma comissão parlamentar de inquérito sobre os incentivos fiscais da Sudã e, salvo engano, apontaria irregularidades na concessão de incentivos para as fazendas do presidente Sarney. Mas o senhor não era do partido dele, o senhor combatia ele, o senhor... Como é que se deu esse processo pelo qual, né, o senhor acabou ingressando no ministério dele? Eu acho que há uma incorreção. Eu fui o relator da CPI de incentivos fiscais, mas eu nunca fiz nenhuma acusação ao presidente Sarney, em nenhum momento. Me recordo bem de minha participação. O que houve naquele momento foi um atrito, e aí deve estar vendo a confusão, entre o deputado Epitácio Cafeteira e pessoas ligadas ao senador José Sarney. Mas foi durante a CPI? Durante a CPI, não comigo. Aliás, isso aí eu tenho de vez em li em alguns noticiários isto, e há determinadas coisas da imprensa que a gente acaba, certo, não desmentindo, ou achando até que não vale a pena desmentir, até porque fica deselegante. Por exemplo, eu estou citando aqui, porque é um programa local, mas citar a nível nacional, que foi o deputado Cafeteira, isso, amigo hoje do presidente Sarney, quem teve esse atrito, eu ficava sempre numa posição de desconforto nisso. Mas agora, havia irregularidades ou foi apenas denúncia que não chegou a ser comprovada? Eu te confesso, era sobre política de incentivo fiscal e te confesso que não me recordo de nenhuma denúncia específica de irregularidade. Eu acho até que o presidente Sarney nunca se habilitou em nenhum projeto de incentivos fiscais, pelo menos desconheço. Agora, você fez uma referência com relação a... Pois é, o que o senhor o que me teria levado ao Ministério. Em primeiro lugar, devo dizer a você o seguinte: o primeiro convite que eu recebi para integrar o Ministério foi quando o ministro Dante de Oliveira deixou o Ministério. O convite foi formulado a mim pelo deputado Ulisses Guimarães, que me ligou 2 vezes, insistindo em que eu aceitasse o Ministério da Reforma Agrária. Mas o senhor não havia ainda deixado o governo do Estado? Já havia deixado o governo do Estado. 87, já havia deixado. Então. Já havia deixado. E eu então disse ao doutor Ulisses, agradeci a lembrança, mas eu considerava, havia um certo desconforto da minha parte em aceitar o Ministério da Reforma Agrária, porque, em sendo proprietário rural
e sendo o Pará o palco do maior número de conflitos fundiários no Brasil, o Ministério efetivamente era, me desculpe a expressão, certo? Era um profundo desconforto, eu repeti a expressão. Por isso mesmo, eu até brinquei com o doutor Ulisses naquele momento, disse ele, doutor Ulisses, afaste de mim este cálice. Se o senhor tiver um cálice melhor, certo, retorne. Então, rejeitei. Você fez igual o Sócrates, depois tomou a cicuta, né? Exato. Depois, quando o Marcos Freire veio a falecer, então, eu recebi o convite diretamente feito pelo presidente Sarney, que me convidou para ir a Brasília, e lá em Brasília me formalizou o convite e eu aceitei. Nessa sua recusa foi o momento que o senhor indicou o professor Nelson Ribeiro? Não, o professor Nelson Ribeiro eu indiquei para o presidente Tancredo quando eu ainda era governador do estado. Isso não achou desconfortável indicar um paraense para assumir a pasta da reforma agrária? Hein? E o senhor não achou desconfortável indicar um paraense numa área porque o professor Nelson não tinha a dificuldade que eu tinha, que era exatamente de ser proprietário rural. E o doutor Nelson era uma pessoa que conhecia esta questão, uma pessoa, inclusive, com ligações profundas junto à Igreja Católica, isso, e eu acreditava, como de fato acabou acontecendo, que ele daria uma contribuição significativa para o processo de reforma agrária no Brasil. Doutor Lídio, você tem alguma coisa ainda sobre reforma agrária? O senhor falava há pouco sobre pacificação no campo, e o que a gente tem observado é que essa pacificação existe, na verdade, mas isso não seria consequência direta dos atos do governo que teria então a consequência seria a pacificação no campo, mas em função dos 3 anos eleitorais que nós vivemos, 88 para prefeito, o ano passado para presidente e este ano para governador. Esses 3 anos de eleição teriam influído diretamente no refluxo da violência no campo. O senhor não vê por aí também essa questão? Olha, eu confesso, senhor Euclides, que eu não caminharia por aí, por esta questão de eleições sucessivas que pudessem interferir de forma significativa. Eu tenho a impressão que esse decreto-lei, o 2363, que excluiu os pequenos e médios proprietários do processo de reforma agrária, porque a pequena e a média propriedade é que efetivamente tem sido, ao longo do tempo, acaba sendo vulnerável ao processo de conflito, porque são as áreas mais próximas de poceiros, de pequenos agricultores, são as que têm a menor proteção e são aqueles que têm dificuldade, inclusive, de defender a própria propriedade. Eu tenho a impressão que isto acabou acalmando, em grande parte, esta questão. O senhor não desconhece, por exemplo, que proprietários rurais, de médio a grande, patrocinam candidaturas no interior do estado. E que isso pode estar ligando diretamente ao refluxo de conflitos. Eu acho que não, eu acho que essa questão do patrocínio de candidaturas, eu acho que até salutar os mais diversos segmentos da sociedade brasileira, sejam eles empresariais ou não empresariais, se interessam por candidaturas. Então, não creio que seja este um dado específico, ou melhor, um dado forte que possa ser representativo para a diminuição das questões fundiárias. Ministro, eu acho que o telespectador ainda está esperando a minha resposta. A respeito, Binotto. A que o senhor atribuiu, no final das contas? O senhor continuou sendo proprietário rural. Sim. Quando assumiu o ministério após a morte de Marcos Freire. O que o levou a aceitar, então, essa... Sim, aí eu aceitei. Àquela altura, o presidente Sarney insistiu comigo nisto. E eu falei a ele dos meus planos a respeito como eu via a questão da reforma agrária, não como uma simples distribuição de terra, mas como um projeto econômico. Falei dessas questões relativas à desapropriação e ao assentamento, e o presidente Sarney me garantiu que me daria todo o apoio. Então, a partir daí, eu passei a achar que era possível fazer alguma coisa, era possível aceitar aquele desafio, e por isso aceitei, e acho que valeu a pena. Isso tanto valeu a pena que o Jornal do Brasil recentemente publicou dados estatísticos, onde eu sou apresentado como o ministro que o maior número de terras desapropriou no Brasil e o maior número de assentamentos realizou. Então, foi um balanço positivo e também um outro dado, que foi o dado da diminuição do conflito fundiário, certo, de mortes no país. Então, eu acho que valeu a pena ter aceito. O senhor acha que levou a sua experiência como proprietário rural, a reforma agrária serviu para ajudar a contornar esses problemas todos e
fazer uma boa administração? Não, o que me levou fundamentalmente foi a minha passagem pelo governo do Estado. Eu vivenciei durante os 4 anos que passei como governador a questão do conflito fundiário e aprendi muito de perto, certo, as causas do conflito e como o conflito deveria ser tratado. Foi fundamentalmente a minha experiência como governador e governador impotente face a esta questão, porque como a questão repassava inevitavelmente por órgãos do governo federal, e o governador, a mim como governador cabia apenas denunciar, cabia apenas acompanhar, mas sem o poder de executar uma política de reforma agrária efetiva. Até porque a maior parte do território estadual estava sob jurisdição do INCRA e não sob jurisdição do governo do Estado. Então a minha passagem pelo governo do Estado foi que me deu a oportunidade de conhecer com certa profundidade a questão agrária brasileira. Doutor Jade, antes de nós passarmos para a Previdência, nós vamos a um primeiro intervalo comercial, voltaremos logo em seguida, lembrando do 228-0011 que já está à sua disposição. Na Simaco, você compra material de construção pelo preço à vista. Paga prazo sem juros e escolhe como quer pagar. Se em 3 parcelas iguais sem acréscimo, ou se preferir com o cartão de compra Simaco, ou qualquer um de seus cartões de crédito. Tudo sem juros pelo preço à vista. Na Simaco, comprar é mais fácil. Simaco, em Castanhal, Capanema, Belém e Açailândia. Você anda, procura, vira e revira e não adianta. Só em Madearte, você encontra um showroom com móveis rústicos em madeira de lei, além de variado artesanato. E tudo com 40% de desconto à vista. Ou, se preferir, use o seu cartão Orocard ou Solo. Madearte, móveis e artesanatos. Rua Domingos Marreiros, 201, esquina com Almirante Vandenkolk. Fone 241-3042. Os fatos do dia em manchete na RBA. A cidade, o Estado, a política, a economia. O jornalismo verdade feito pela maior equipe da Amazônia. A credibilidade da notícia está no RBA em manchete, 3ª edição. De segunda a sábado, 7h30 da noite. RBA 90, a imagem da década. Domingo, a sua colheita de boas ideias é às 10 da manhã. Manchete Rural, as soluções econômicas na agricultura e pecuária. Uma safra de grandes dicas para a sua propriedade e a receita da natureza com o Cacique Arinê. Manchete Rural, domingo, 10 da manhã. African Pop, um retrato da nova realidade musical do mundo afro, suas tradições, seu folclore e a mistura de ritmos que influenciaram todo o mundo ocidental. Da percussão primitiva à mais alta tecnologia musical. Qualidade Manchete Vídeo. Voltamos à nossa conversa com Jader Barbalho e agora vamos abordar a sua experiência no Ministério da Previdência Social. O que o Pará ganhou com essa sua passagem pelo Ministério da Previdência? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria, Mauro, de dizer do desafio do Ministério da Previdência. Hoje o Ministério da Previdência já não existe, o Ministério da Previdência foi dividido em suas atribuições, parte para o Ministério da Saúde, parte para o Ministério do Trabalho. Para que você tenha uma ideia, o Ministério da Previdência Social, o orçamento do Ministério ficava em paralelo com o orçamento da administração pública direta da União. 1/3 do funcionalismo público federal no Ministério da Previdência. Cerca de 5.000 hospitais conveniados, milhares de prestadores de serviço. Portanto, um universo fantástico, esse universo da Previdência Social, com uma capilariedade que nenhum outro órgão da administração pública brasileira possuía, porque ia de Brasília ao mais longínquo município do Brasil. Com o sistema SUD, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, englobando
estados e prefeituras nesse processo. Portanto, uma estrutura que corresponderia quase que à metade da máquina, ou mais da metade da máquina administrativa do governo federal. Esta foi a oportunidade que eu tive de vivenciar, foi dirigir este ministério, distribuído em 3 autarquias e mais uma empresa de computação, que é a Dataprev. Neste período, eu posso contabilizar o fato de que a Constituição Federal, os maiores desafios da Constituição Federal foram exatamente no capítulo relativo à Seguridade Social. Não houve nenhum capítulo tão polêmico como o capítulo da Seguridade Social. Eu me recordo que o presidente Sarney chegou aí à televisão e denunciar ao país que os constituintes estavam elaborando um capítulo da Seguridade Social que ia inviabilizar a Previdência Social pelos encargos que estavam sendo alocados a partir da redação do capítulo da Seguridade. O doutor Ulisses, no dia seguinte, defendeu a Constituinte, e eu estava, àquela altura, ainda como ministro da Reforma Agrária. Depois que eu assumi, sucedendo o Renato Archer, me recordo que os funcionários do Ministério, os assessores, estavam apavorados, porque haviam prazos fatais, como, por exemplo, da recomposição das aposentadorias e pensões. Isto é, o aposentado ou pensionista que o seu benefício havia sido fixado em 10 salários mínimos e que ao longo do tempo caiu para 3, a partir de 6 meses após a vigência da Constituição, nós deveríamos pagar 10. Nós aumentávamos em encargos e não aumentávamos em receita. E os funcionários se apavoraram, e eu me recordo de uma reunião que terminou lá pelas 11 da noite, eu disse para eles, olha, não serei eu que vou desmoralizar a Constituição. Nós vamos, de qualquer maneira, colocar em execução o plano de recomposição de aposentadorias e pensões. E colocamos. Depois de ter colocado, então, eu denunciei a possibilidade de um profundo déficit na Previdência Social, porque já se haviam criado os encargos, mas não se haviam garantido receitas. Porque as receitas garantidas pela Constituição seria o fim social e a contribuição sobre o lucro. Lamentavelmente, no orçamento de 89, haviam sido suprimidos tanto o fim social como a contribuição sobre o lucro para a Previdência. Então, nós havíamos ficado só com os encargos e não havíamos ficado com receita alguma para enfrentar o aumento das nossas despesas. Para você ter ideia, do mês de abril para maio, na primeira recomposição, nós triplicamos a despesa em benefícios. Então, eu consegui que o Congresso aprovasse em junho a Lei 7.787, que elevava o fim social de 0,5% para 1%, com esse diferencial em favor da Previdência Social. Mas, como a Constituição prevê, qualquer elevação de alíquota só pode se processar 90 dias depois. E eu só pude ter esse recurso a partir de outubro. E foi graças à administração de caixa da Previdência, sacrificando alguns setores, que nós conseguimos chegar até outubro, e também a elevação da arrecadação própria da Previdência Social, através do IAPAS, que entrou num processo de modernização, e com isso nós conseguimos ter uma elevação real da arrecadação própria da Previdência. E nós fechamos 89, passamos a 90, não houve déficit, pelo contrário, fechamos o ano de 1989 com superávit na Previdência Social. Portanto, foi um grande desafio este que nós enfrentamos à frente da Previdência Social. Ministro, os últimos meses da sua administração frente ao Ministério da Previdência foi conturbado por uma série de denúncias, principalmente aquela do prefeito de Osasco, que ganhou repercussão nacional através do jornal Estado de São Paulo, que parece que inclusive não gosta muito do senhor. E agora a Veja, que circula hoje, também traz uma denúncia da venda de um prédio da Previdência em São Paulo, que era ocupado pela Polícia Federal, e que o Ministério decidiu vender esse prédio, na época por $1 milhão, despejou a Polícia Federal, e hoje a polícia quer abrir inquérito porque descobriu que esse prédio valeria 3 vezes mais. Então nós temos aí um caso de superfaturamento de hospital na cidade de Osasco, envolvendo assessores seus no Ministério, e agora um caso de subfaturamento na cidade de São Paulo. Qual a sua versão a respeito desse problema? Agora, em primeiro lugar, há de se levar em consideração que o Ministério executa suas políticas através de autarquias.
autarquias que têm autonomia administrativa própria. Eu me recordo, por exemplo, houve um caso de aquisição de equipamentos para laboratório. E o jornal A Folha de São Paulo publicou uma fotografia minha e dizia assim embaixo da fotografia: o ministro que dispensou a licitação. Ocorre que o processo não havia sequer transitado pelo gabinete do ministro. Foi um processo que tramitou pelo INAMPS, que era o órgão com orçamento próprio, quer dizer, com atribuições próprias, e um dado, como era um equipamento que não tinha similar nacional, foi dispensado por licitação pela Secretaria Especial de Informática, que não era um órgão do Ministério. Mas o jornal publicou que havia sido o ministro que havia dispensado a licitação. Eu me recordo, ao dar entrevista à imprensa, o rapaz da Folha de São Paulo, eu disse: ah, foi você que me colocou. Pois olha, você deveria ter tido acesso de fato ao processo. Se você tivesse acesso ao processo, você verificaria que não passou pelo gabinete do ministro e que a dispensa da licitação não foi feita pelo Ministério, foi feita por um órgão que não integra o Ministério da Previdência. Então, veja bem que num ministério tão grande como este que eu lhe falei, que não existe universo igual na administração pública, com autarquias que executam políticas próprias, aqui e ali o nome do ministro é envolvido. Por exemplo, este caso que você se refere, relativo à Polícia Federal. Esse processo é um processo de desimobilização. A Previdência, há muito a denúncia de que a Previdência possuía 17 mil imóveis no Brasil e não alienava esses imóveis, não tomava nenhuma providência. Foi feito um programa de desimobilização. E neste programa entrou este prédio da Polícia Federal em São Paulo. Agora, a execução feita pelo IAPAS, feita pela Superintendência do IAPAS em São Paulo, com um dado, a avaliação não é feita por nós. Ou melhor, a avaliação que prevalece nisso é a avaliação de um outro órgão do governo, que é a Caixa Econômica Federal, quem faz as avaliações. Então, verifique que nessas questões de administração pública, você sofre determinadas acusações e o que é repassado para a opinião pública é aquilo que, de um modo geral, fica. A avaliação não era feita pelo Ministério da Previdência, mas a avaliação feita pela Caixa Econômica Federal. Então, se alguém tem que contestar, vai ter que contestar a avaliação da Caixa, que até que eu saiba, é um órgão que merece o melhor conceito por parte de toda a opinião pública nacional. E nós tivemos o cuidado, quando essa questão do projeto de desimobilização de forma global me foi trazido, eu logo alertei que o processo de avaliação deveria ser feito, conduzido por outro órgão que não fosse do Ministério, exatamente para inviabilizar estas questões. E o Hospital de Osasco também foi avaliado pela Caixa? Essa questão de Osasco, não, essa questão de Osasco, nós passamos recursos, como passamos para diversas prefeituras no Brasil. A acusação que houve não foi com relação ao Ministério, a acusação que houve foi de que teria havido uma intermediação, de que alguém teria procurado o prefeito para dizer que iria conseguir verba. O que eu tenho impressão é que houve um tremendo desentendimento entre estas pessoas, isso, que se apresentaram ao prefeito como intermediando. Mas em momento algum, o que houve foi um estardalhaço, e toda vez com um assunto dessa natureza, como esse que você está me dizendo, que saiu publicado do prédio da Polícia Federal, imediatamente coloca o nome do ministro. Quer dizer, o ministro não participa do processo, o ministro não faz avaliação, eu não conheço o processo, porque o processo não passa, ou melhor, não conheci o processo, porque o processo não passa pela mão do ministro. O processo passa e é executado pela autarquia, mas na hora do noticiário se coloca logo o ministro nisto. Às vezes eu acho até que a imprensa faz isso, sabe para quê? Para provocar. A imprensa diz: olha, coloca logo o nome do ministro, porque aí o ministro entra logo no circuito, aí ele chama logo a imprensa, aí ele manda dar todas as informações. Eu considero que isto é uma forma de provocação. Ministro, o senhor teme uma investigação da sua administração no Ministério da Previdência Social? Não, eu não temo nenhuma. Inclusive, vou lhe dizer uma coisa, circulou aqui em Belém, porque, evidentemente, na posição política que eu atingi, se eu já tivesse me afastado da vida pública, o meu nome estaria em sossego. Como eu não me afastei, para desconforto de alguns que gostariam de me ver no arquivo, então, logo que o governo estava chegando ao final, e depois que eu deixei, Deus o livre, olha o que eu ouvi de história que iam fazer comigo, isso, que tinham dossiê prontos contra mim,
que o presidente Collor ia receber dossiê a respeito das minhas atividades no Ministério, soube até que gente teria ido lá. Outros até falaram que eu estava com meu passaporte preso, certo, hein? Preso. Outros disseram que eu estava para fora do país. Tudo uma central de boato de um grupo que, evidentemente, não gosta de mim e que, aliás, apronta boatos a meu respeito há muitos anos, desde antes que eu era governador do Estado. Então, esse grupo se preocupa em fazer essa história de dossiê, esse negócio todo. E eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação. Eu passei pelo governo do Estado, tenho todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, tenho as minhas contas aprovadas pela Assembleia Legislativa do meu Estado e tranquilamente administrei o Ministério da Reforma Agrária e o Ministério da Previdência. Essa história de formar dossiê, coisa deplorável na vida pública nacional, como forma de se queimar adversários, às vezes se faz dossiê de recorte, se pega a porção de recorte e faz dossiê. Tem muita gente até que pensa que não tem dossiê. É isso. Tem gente até aqui no Pará que pensa que não tem dossiê, mas eu já ouvi falar de alguns que têm dossiê e não sabem, até falam em dossiê alheio. Eu quero dizer que essa história de dossiê é uma coisa mais ou menos ridícula. Eu não sei se vocês se recordam, quando o presidente Collor, em campanha eleitoral, foi visitar o ministro da Justiça, de então, antes do Saulo Ramos, era o Oscar Dias Corrêa, vocês se recordam que o ministro Oscar Dias Corrêa entregou também, houve uma troca de dossiê. Por que essa troca de dossiê? Porque o presidente Collor, fazendo política em Alagoas, ele tem adversários em Alagoas, então não entregaram logo um dossiê para ele também. Os adversários dele em Alagoas prepararam um dossiê, dizendo que ele tinha facilitado transação de ICM com os usineiros de Alagoas, financiamentos com o Banco do Estado do Alagoas. Então essa política mesquinha, essa política rasteira, de se tentar eliminar os adversários, não com ideias, não com trabalho, mas se tentar eliminar os adversários a partir da destruição moral que se faz. E, lamentavelmente, no final da gestão do presidente Sarney, e final de governo, principalmente quando o governo não faz o seu sucessor, inevitavelmente surgem todas essas histórias. E eu, como vivo intensamente a política do Pará, não podia escapar delas. Os jornais chegaram a publicar que uma tentativa de aproximação do senhor com o presidente ainda eleito, o presidente Collor, sugerindo que isso evitaria uma devassa administrativa no Ministério da Previdência Social. O senhor acha que isso é mais uma provocação da imprensa ou o senhor realmente procurou o presidente? Olha, eu não procurei o presidente Collor e acho que isto é até desprimoroso, não para mim, seria desprimoroso para o presidente Collor. Isso eu não conheço, não tenho o privilégio de conhecer o presidente Collor mais intimamente, mas eu não faria injustiça ao presidente da República de dizer que ele trocaria qualquer princípio de honestidade administrativa em troca de qualquer apoio político. Isso, se a tal da notícia possa ser desprimorosa para mim, ela é desprimorosa ao presidente da República. E isso fica por conta ainda dos meus adversários, que são incansáveis na tentativa de tentar macular a minha imagem, isso que, aliás, até aqui, apesar de todo o esforço, não conseguiram. Ministro, o senhor não acha que esses grupos adversários podem sensibilizar, podem chegar... Disse até que uma mentira, muitas vezes repetida, ela se torna verdade, né? Sim, claro. Eles estão perto de apoiar a campanha do Collor aqui no Pará, e pode chegar e levar ele. O senhor tem um relacionamento com ele? O senhor na Câmara Federal teve bom trabalho? Essa história divulgada em Belém da ida de 8 deputados federais ao presidente Collor para demonstrar sua liderança junto à bancada, isso também teria uma forma de demonstrar a força política que o senhor tinha no Estado? Que eu tinha não, meu caro Mauro. Desculpa. Eu acredito que tenha. Isso, apesar de que algumas pessoas acham que eu já... Seria uma carga essa visita Não, o que eu acho ao fogo do adversário? O que eu acho é que é preciso que em Brasília se saiba quem é quem no estado do Pará. Por exemplo, antes da pesquisa do Gallup, eles falavam que eu estava acabado politicamente. Houve até quem ousasse dizer isso, porque algumas pessoas passaram a adotar uma postura imperial e achar que conhece tudo, que domina tudo, que traduz o sentimento da comunidade paraense. Isso chegaram a dizer. Resultado, veio a pesquisa eleitoral, o que aconteceu?
na pesquisa eleitoral, 1/3 do eleitorado disse que com certeza votaria em mim para governador. Isso. E quando foi colocado na lista, 46% isso, admitem votar em mim para governador do estado. Então é preciso que em Brasília, principalmente as novas autoridades, saibam quem é quem na política do Pará, para que não fiquem sendo iludidos por algumas pessoas que seguramente vão, de acordo com as suas conveniências, vão levar notícias distorcidas a respeito da nossa realidade política. Mas vocês acabaram me fazendo desviar da pergunta. Vocês já estão querendo me puxar para essa questão local. Isso? E a pergunta que o Mauro, na Previdência a Social. pergunta que o Mauro havia me feito era exatamente o que eu havia feito pelo Pará. E eu faço questão de dizer, eu fiz aqui uma digressão sobre a questão nacional da Previdência, mas eu gostaria de dizer para vocês que uma das coisas que vai mais me orgulhar na vida pública nesta minha carreira, que já vai um pouco longe, de vereador até ministro da Previdência, foi o fato de que eu não perdi a oportunidade de ajudar o Estado. Não perdi. Foi uma preocupação permanente, a da responsabilidade de ser ministro para o Brasil, mas a certeza de que eu teria que prestar conta de forma especial com os paraenses. E eu carreei cerca de 5 bilhões de cruzeiros para o Estado do Pará, para o governo do Estado, para as administrações municipais. O governo do Estado disse que não recebeu. Para a entidade filantrópica. Eu não acredito. Olha, eu não acredito. E eu vou dizer uma coisa, já que você... Inclusive, ele até mencionou. Não, já que você provocou que olha que eu tenho ouvido muita mentira dita por muita gente. Mas aí não, aí você vem me dizer que aí eu vou ter que ler aqui um telegrama do governador. Aí eu vou ter que ler um telegrama do governador. O governador diz aqui: agradeço a atenção e o empenho do eminente ministro e informo que já está o governo do Pará de posse da verba liberada pelo Ministério da Previdência, conforme o convênio firmado referente ao Hospital das Clínicas, Hospital de Santarém, construídos e equipados em Santarém, Castanhal e Cametá. Cordialmente, Hélio Mota Guerra, governador do Pará. De quando é o Telex? Eu lhe passo aqui, o Telex é de julho de 1989, quando eu vim aqui em cerimônia pública no Palácio Lauro Sodré, o governador me recebeu, eu assinei convênio e está aqui o telegrama que eu lhe passo as mãos para você ler, nisso, em que o governador me agradece os recursos que foram repassados. O que aconteceu foi que eu não sei por que razão, até hoje as obras não prosseguiram. As obras não prosseguiram do hospital. Tem gente na Assembleia pedindo abertura das clínicas iniciadas. De CPI para verificar a aplicação dessas verbas realmente foram enviadas e até agora não apareceu nada. Esse hospital foi iniciado no meu governo. Meu governo foi eu que iniciei o hospital, o Hospital das Clínicas. Então eu estava a me referir, eu passei para a Prefeitura de Belém. O prefeito agradeceu? 10 milhões. Hein? O prefeito agradeceu? Não, eu não me lembro do prefeito. Mas se o prefeito não agradeceu os votos que ele recebeu, recebeu 85% dos votos da capital na eleição para prefeito, ele não conseguiu, deixou a prefeitura não agradecer. Declarar no aniversário quanto mais da a mim. Que os outdoors chegaram, mas o dinheiro não havia chegado. Perfeito. Aí eu fui obrigado a publicar a ordem do Banco do Brasil, creditado na conta da prefeitura. É que o prefeito estava tão desatento, certo, que ele não sabia nem os créditos que foram feitos para a prefeitura. Agora, pior do que isso, foi que ele deixou a prefeitura e não adquiriu o equipamento para o pronto-socorro do dinheiro que eu dei, dos 10 milhões a valores de dezembro, que era para reequipar o pronto-socorro municipal. Mas eu não vou reclamar, porque se eu for reclamar, eu vou me juntar a toda a população de Belém, que haverá de reclamar da passagem do prefeito, que passou mais de um ano na prefeitura e não disse a que veio. Isso, quanto mais eu, pobre cristão, vou reclamar de ter repassado o recurso e ele ter sido esquecido de reequipar o pronto-socorro municipal. Que eu não sei se ainda está em greve, ou se depois que ele saiu a greve terminou. Mas eu queria falar mais um pouco. A Santa Casa está toda ela sendo reformada, não só reformada as suas instalações físicas, mas a aquisição de equipamento, inclusive terá um dos melhores berçários de Belém. O Hospital dos Servidores do Estado, eu repassei recursos para o Centro Cardiológico, para o Hospital de Alienados, para o Hospital da Polícia Militar, o Hospital Universitário, que
já deu início às suas obras, sem contar na parte relativa à assistência social, os investimentos que nós fizemos em favor da APAI, para o Centro de Reabilitação de Excepcionais, do Pestalozzi, do Preventório Santa Terezinha, enfim, foram 263 entidades filantrópicas e assistenciais que eu ajudei. E todos os municípios do Pará, de Belém ao mais longínquo município deste estado, na minha passagem pelo Ministério da Previdência, eu tive a oportunidade. Foi o único estado que mereceu isso? Hein? Foi o único estado a merecer esse Não, tipo de atendimento? Este tratamento, eu vou lhe dizer, este tratamento especial foi o estado do Pará. E eu sempre dizia, se o meu pecado é este, então eu estou pecando. E você condenado. Era ministro da República, né? E você condenado pelo pecado de ter priorizado o meu estado. Eu efetivamente priorizei. Podem dizer tudo de mim, só não vão conseguir dizer que eu sou um desatento para com o estado do Pará. O senhor penalizou os outros estados? Não, então, não penalizei. Como é que ficou não penalizei em absolutamente os outros estados. O que eu busquei foi recurso de excesso de arrecadação neste ano, com o crescimento da arrecadação do IAPAS, e priorizei, evidentemente, o estado do Pará. O que aconteceu é que em 1988, quando eu assumi, encontrei o orçamento feito. Para 1989, eu já participei da elaboração do orçamento. Aí, na elaboração do orçamento, evidentemente, que eu priorizei o estado do Pará. O senhor não teme que essa gama de benefícios trazidos ao estado do Pará seja vista apenas com fins eleitoreiros? Olha, se o fim eleitoreiro é isto, vamos saudar o fim eleitoreiro. Não é isso? Eu fico muito feliz que eu seja considerado um eleitoreiro por ter trazido recursos para o estado do Pará. O que eu não gostaria era de retornar para a minha terra e numa entrevista com vocês me indagarem, ministro, o que é que o senhor fez pelo estado do Pará? E eu ficar aqui me engasgando e não conseguir dizer não. Não, eu fiz o que pude. E se não fiz mais pelo estado, é porque não pude fazer. Porque se eu pudesse, em lugar de 5 bilhões, eu tinha dado 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões para esse estado, que é um estado, apesar de rico potencialmente, é um estado financeiramente pobre. E poucas são as oportunidades de nós termos ministros. Quantos ministros nós tivemos na história do Brasil? O Pará teve a oportunidade. Eu acho que o Pará não conseguiu dar, em toda a história do Brasil, 5 ministros. Então, quem passar por lá, em sendo do Pará, tem que ter a oportunidade, tem que aproveitar, melhor dizendo, a oportunidade de ajudar o seu estado. E foi o que eu fiz. Se o pecado foi este, eu sou um grande pecador, nisso, mas tenha certeza que a absolvição será dada pelo povo da minha terra. Mas, ministro, talvez os segurados do INAMPS e da Previdência Social, de modo geral, não ainda vejam o senhor como pecador, até pelo fato de que o senhor realmente realizou várias obras, o senhor mesmo mencionou, mas, por exemplo, hoje a gente passa qualquer parte do INAMPS e vê filas, né? Já houve programa de descentralização, SUD, programa de atendimento eficiente, ágil, e ninguém consegue acabar com a fila. Sim, em primeiro lugar, Robinho, para a questão da fila, em primeiro lugar tem que se dividir. O que está descentralizado, a responsabilidade passa a ser do Estado, se o atendimento é estadual. O que está ainda conosco, quer dizer, no caso da assistência médica hospitalar no Brasil, ela praticamente foi toda ela descentralizada. Os governos estaduais e as administrações municipais passaram a executar. A Previdência passou a ser uma espécie de banco da saúde, na minha época. Aliás, antes da minha época, foi implantado desde a época do ministro Rafael de Almeida Magalhães. Nós passamos recursos e o Estado, então, é quem materializa o atendimento. E no caso do posto do INPS, o grande problema da Previdência e a dimensão da Previdência em todo o Brasil, para você ter ideia, nós temos cerca de 32,4 milhões de segurados no Brasil. Veja, portanto, a dimensão desses segurados. A solução para a Previdência é a informática. Colocar o microcomputador no posto para facilitar o atendimento. E esse programa eu iniciei. Iniciei, inclusive, aqui em Belém, nós chegamos a montar um programa piloto de 96 postos em todo o Brasil, que deve ser desenvolvidos. Agora, não é um programa para um governo. E eu tive a oportunidade de iniciar esse programa apenas a partir de 1989, quando eu tive a oportunidade de elaborar o orçamento. Porque quando eu assumi em 88, já no segundo semestre, já o orçamento estava em execução e eu não tinha recursos. Para 89, nós colocamos recursos para a computação e iniciamos esse programa piloto. Você vai ver, resolvido o problema da fila na Previdência, isso eu disse ao ministro Magri, se este projeto de microcomputador no posto for implementado. Eu me recordo que eu fui de certa feita a Salvador, fiquei um dia todo assistindo os trabalhos de uma agência do INPS,
uma agência com jurisdição para 60 mil segurados da Previdência. 32 funcionários na agência. Os funcionários não tinham tempo de arrumar os papéis, tirando dos arquivos, colocando em cima da mesa. No final do expediente, os papéis ficaram todos em cima da mesa. Os funcionários não conseguiam. Então, só há uma solução para este atendimento da fila, é exatamente a questão relativa ao microcomputador. Coisa que nós conseguimos, na minha gestão, realizar com relação aos bancos. Com relação aos bancos, eu consegui eliminar as filas em banco, distribuindo todos os segurados pelas 14 mil agências bancárias no Brasil. Mas as filas continuam, Nos bancos, não. Nos bancos, não, porque nós dividimos por todas as agências, 1.000 segurados por cada agência, dividido em 10 dias, 100 segurados por dia. Isto nós conseguimos, inclusive eu recebi uma homenagem da Federação de Aposentados no Rio de Janeiro, exatamente por termos conseguido que depois de 11 anos de reivindicação, tenha sido exatamente na minha passagem pelo Ministério que nós conseguimos eliminar as filas em banco. Doutor Jader, nós vamos agora a um breve intervalo comercial, voltaremos em seguida já com política regional. Vamos falar de sucessão estadual. E o 2280011 continua à sua disposição. Voltamos já. Atenção para o top de ofertas do Pão de Açúcar. Açúcar Combate, R$ 28,90 o quilo. Bacalhau Zarbo, R$ 439 o quilo. Vinho Sangue de Boi Garrafão, 4.600 ml, R$ 198. Whisky All Street, R$ 190. Sardinha Pescador, lata, 135 gramas, R$ 35. Copo Continental, 200 ml, 9 cruzeiros.